Oi, meu nome é Jorge Cruz, eu sou professor de matemática e ô saudade do meu quadro branco. Bom, gente, a gente hoje vai falar sobre condição de alinhamento de três pontos. Primeiro eu quero que vocês entendam que esse conceito já foi dado antes, né, daqui do ensino médio, já foi dado lá no ensino fundamental, mas só com a geometria euclidiana plana. No caso, você só teve a descrição do que era três pontos serem pertencentes à mesma reta. Nesse caso, a gente dizia que eles eram colineares, né? Eram pontos colineares. Bom, essa definição vocês já conhecem. O ponto que está na mesma reta que o outro são colineares e tudo mais. Agora, a diferença é que a gente vai trazer isso para dentro do objeto de estudo da geometria analítica, que é o plano cartesiano, né? Nós vamos ter para cada um desses pontos, no caso são três que a gente está trabalhando, a gente vai ter para cada um deles, a gente vai ter as coordenadas, né? O x e o y, a abscissa e a ordenada. Então, vamos levar aqui a reta R, né? Os pontos A, B e C pertencem à mesma reta. Eu posso passar uma reta só pelos três pontos ao mesmo tempo. Vamos colocar isso no plano cartesiano e vamos dar uma olhada nas coordenadas, né? Aqui tu tens o ponto A, B, C. Então, o ponto A, coordenada x do A, y do A. Ponto B, x do B, y do B. Ponto C, x do C, y do C. Beleza. Por que isso aqui é importante? Por qual motivo eu estou estudando a questão de por que eu quero saber se três pontos podem ou não e quando estão alinhados o que acontece? Por que isso é interessante? Porque a partir desse momento a gente vai conectar vários conteúdos. E os conteúdos que vão ser conectados, que são mais importantes, é justamente as funções da álgebra e os conceitos da geometria. Nesse momento aqui, eu vou conseguir relacionar as coordenadas dos pontos que pertencem a uma mesma reta e determinar uma relação entre a coordenada x e a coordenada y de cada um desses pontos. E vamos conseguir também relacionar essas coordenadas entre si, ou seja, as coordenadas x e y de cada ponto têm uma relação entre elas e as coordenadas x do A, y do A, x do B, y do B, x do C, y do C tem também uma relação entre elas três, que justamente vai ser a função, certo? Quando você tinha lá no primeiro ano, você viu f de x igual a x mais b. Isso aqui é a função afim, né? A função polinomial do primeiro grau. Também nós vimos que a gente poderia trocar o f de x por y. Y é igual a x mais b. Pois bem, esse x e esse y serão justamente o x e o y de cada um desses pontos. E essa regra aqui, ó, essa lei de formação, essa lei de função é justamente a lei que coordena os pontos em uma mesma reta. Então vai ter relação entre o assunto do primeiro ano de função afim com o assunto aqui do terceiro ano em geometria analítica. Professor, e a gente só para na função afim? Não, a gente vê parábola, que também é lá do primeiro ano com função quadrática, né? A função polinomial do segundo grau ou função do segundo grau. A gente vai conseguir relacionar também o esboço do gráfico da parábola com uma relação aqui na geometria analítica, certo? Então, já que a gente já fez essa conexão, a gente vai fazer mais uma. Só que agora a gente vai ligar esse assunto do terceiro ano com o assunto do segundo. Para a gente poder afirmar que três pontos são colineares sem precisar visualizar os pontos no plano, basta que a gente conheça as coordenadas desses pontos. Aí a gente vai ter que montar um determinante. Se você não lembra de determinante, aqui nesse mesmo canal eu estou organizando uma lista, uma playlist, aliás, uma playlist
de determinantes. Você pode conferir lá como é o passo a passo para você calcular o determinante de uma matriz. Nesse caso aqui é uma matriz de ordem 3×3. Você vai procurar o vídeo que fala sobre o determinante usando a regra de Sarris. O nome lá vai estar Sarrus. Enfim, você vai calcular esse determinante onde a primeira coluna é formada pelas coordenadas x dos pontos, a segunda coluna formada pelas coordenadas y dos pontos, respectivamente a primeira, né? Então, se você colocou x do A aqui, você vai colocar y do A aqui, tá bom? E a última coluna aqui vai ser completada com uns. Professor, de onde é que sai isso? Basicamente, vai sair de uma relação de proporcionalidade nesses triângulos formados bem aqui, ó. Que triângulo, professor? Esse aqui e esse maiorzão aqui, ó. Vai ter uma relação entre os catetos, já que eles são triângulos retângulos, vai ter uma relação entre os catetos. Essa distância daqui para cá está para essa distância daqui para cá, assim como essa daqui, aliás, essa maior está para essa menor, certo? Você vai colocar, vou dar um exemplo aqui rapidão. No caso aqui, essa distância daqui até aqui vai ser YC menos YA. E essa daqui até aqui vai ser YB menos YA. Eu estou levando em consideração essas sendo iguais aqui, ó, que formam um retângulo. Daqui para cá é YC menos YA. Daqui para cá também vai ser a mesma coisa. Daqui para cá é YB menos YA. Aqui também vai ser a mesma coisa. Eu também estou levando em consideração a questão de você já ter visto os primeiros vídeos sobre distância de pontos, onde a gente fala justamente sobre calcular a distância usando só a subtração do final menos o inicial. Aqui embaixo vai ser justamente a distância do x do b para o x do a. Então é x do b menos x do a. E aqui, essa maior, essa grandona aqui, vai ser x do c menos x do a. Aí você faz, ó, y do c menos y do a está para y do b menos y do a, assim como x do c menos x do a está para x do b menos x do a. Você vai fazer meio pelos extremos, vai passar tudo para um lado só, e o primeiro membro vai ser justamente o determinante dessa matriz aqui, que a gente montou usando as coordenadas x, as coordenadas y e uns, tá bom? Eu não vou fazer essa demonstração, caso alguém tenha interesse, é só deixar aí nos comentários que depois eu faço. Mas, para o momento, não seria oportuno, senão o vídeo ficaria muito longo. Então, basicamente, o que você tem que saber? Que para você determinar se três pontos estão pertencentes à mesma reta, basta que você monte o determinante nesse formato, com as coordenadas x, as coordenadas y e uns, resolva e se der zero, né? Tem que dar zero. Se der zero, eles estão na mesma reta. Se não der zero, aí a gente vai ter outra conversa que vai ficar no segundo vídeo. Mas por enquanto, vamos verificar, né? Vamos verificar se o ponto A, o B e o C, nesse exemplo, são colineares. Colinearidade quer dizer que estão na mesma linha, né? Colinear. Então está na mesma linha ou na mesma reta. Então, vamos lá. Primeiro, os x, né? 1, 3, 7. 1, 3, 7. Agora os y. Menos 2, menos 1 e 1. Menos 2, menos 1 e 1. Agora completa a última coluna com uns. Para quem é meu aluno, lá no Polivalente, isso aqui já foi visto no comecinho do ano, antes da gente entrar na quarentena. Agora vamos resolver, né? E verificar se vai dar zero. Eu coloquei a igualdade com zero aqui, mas ainda não é certeza, certo? Eu vou ter que resolver para verificar, né? Validar se isso é zero ou não. Então, 1 menos 1 vezes menos 1 vezes 1 dá menos 1. 3 vezes 3 vezes 1 dá 3.
Menos 2 vezes 1 vezes 7 dá menos 14. Se você não sabe o que eu estou fazendo, dá uma pausa aqui e vai lá no episódio 2 de determinantes, que eu falo sobre a regra de Sarris, que é o cálculo do determinante de ordem 3×3. Dá uma olhada lá que você vai compreender, lá eu ensino direitinho. Então aqui dá menos 7, mas quando vem para cá, por ser na diagonal secundária, vai vir mais 7. Aqui vai ficar menos 1, era para ser 1, mas como está na diagonal secundária, vai ser menos 1. E aqui vai ficar mais 6. E isso aqui tem que dar igual a zero. Se der igual a zero, eu estou botando igual a zero aqui, mas pode dar diferente, viu? Nós estamos verificando. Então, 3 menos 1 dá 2. 2 menos 14 dá menos 12. Menos 12 mais 7 dá menos 5. Menos 5 com menos 1 dá menos 6. Menos 6 mais 6 dá 0. Então, 0 é igual a 0. Nesse caso, sim, eles são colineares. Ah, professor, eu prefiro desenhar. Tudo bem. Bora dar Vamos tentar fazer um esboço aqui, né? Fazer alguma coisinha aqui. Eu acho que vai dar... Não vai ficar tão bom, porque, enfim, mesmo usando uma régua, não sei. Eu não sei usar uma régua. Pra mim é difícil usar uma régua. Pra você não é difícil não usar uma régua? Que bom, pra você não é difícil usar uma régua, porque pra mim é. Aqui, bota bem aqui. Aqui também. Vai curtindo aí, ó. Que é como você ouvir uma musiquinha enquanto eu tô marcando os pontos aqui. Se tivesse como colocar uma música aqui, se eu soubesse fazer isso. Se alguém souber e se interessar, quiser me ajudar, né? Fazer aí umas edições de vídeo, treinar, prometo dividir os lucros do meu canal com quem me ajudar aí 50%, tá bom? É só quando o canal estiver dando dinheiro. Para isso eu preciso de alguém para fazer as edições, porque tá difícil sem edição, tá difícil. Então beleza. Então, vou marcar aqui 1, menos 1, menos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acho que não vai mais do que 7 não, né? Vai não. Vou botar uma aqui só para completar. 8. Pronto. Bora lá. Então aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Vamos marcar esses pontos aí e verificar se eles estão alinhados mesmo. Ó, eu não preciso fazer isso. É suficiente que eu resolva esse determinante e que se der zero, eu posso afirmar com toda pura certeza de que eles são colineares sim. Eu só estou fazendo isso aqui para questão visual, tá bom? Então, 1 e menos 2. 1 para x, menos 2 para y. Aqui. 3 e menos 1. 3 e menos 1. Aqui. E 7 e 1. Aqui. Então aqui está o ponto A, aqui está o ponto B, aqui está o ponto C. Vamos ver se eles ficaram na mesma reta. Consegue passar uma reta neles três? Olha aí que legal. É. Gente. Pronto. Seria mais ou menos isso. Lembrando, você não precisa fazer isso toda vez. Você não vai precisar fazer o plano cartesiano toda vez. Você precisa só saber fazer o cálculo desse determinante. É suficiente. Isso aqui foi só para a questão visual, mas que se você estiver, por exemplo, fazendo uma prova em algum teste, em algum lugar, com certeza você não vai levar uma régua para esse lugar, né? Eu acho que eles não deixam. Então, para você conseguir medir certinho a distância de um espaço para o outro é bem complicado e bem difícil de você conseguir afirmar de que eles estão na mesma reta, a não ser que você faça o determinante. É isso aí, tem mais 2 videozinhos, a gente vai trabalhar o cálculo para a área do triângulo e a gente vai fazer uns exemplos. Espero que tenha dado para entender. Tamo junto, é nóis, até o próximo. Até daqui a pouco.